Você já assistiu Divertidamente 2? Se você assistiu ou não assistiu, fica nesse vídeo porque eu vou te apresentar 10 livros que se relacionam com as emoções que estão presentes nesse filme. Vem comigo! Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com vocês? Professor Abelho aqui e eu tô aqui hoje para fazer uma missão muito interessante. Eu quero apresentar 10 livros para vocês, um para cada emoção que está no filme Divertidamente 2, que está agora nos cinemas, mas que já sai e já aparece para os streamings aí. Eu assisti esse filme, fiquei muito empolgado, porque eu já tinha gostado demais do primeiro, e obviamente que a minha emoção, a minha empolgação foi agora muito maior para o segundo, e ela foi correspondida. O filme realmente é muito bom, trabalha muito bem questões relacionadas à adolescência, e eu trabalho com isso, né? Eu dou aula para adolescentes, então eu consegui ver muitos dos meus alunos, muito das minhas crianças ali naquele filme, certo? Por causa disso, eu resolvi então fazer uma tag literária, né, e trazer para esse vídeo aqui 10 livros, um para cada emoção que está presente no filme, certo? Então, vem comigo nesse vídeo para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona isso daqui. A primeira emoção que eu vou tratar vai ser a alegria, obviamente. A alegria apresenta, obviamente, sempre uma emoção muito grande, ela é eufórica muitas vezes, né? No filme o tempo todo quase. E eu trouxe aqui para vocês o livro O Alto da Compadecida, tá? De Ariano Suassuna. Por que eu trouxe O Alto da Compadecida? O Chicó, né, principalmente nesse livro, nessa peça teatral do Ariano Suassuna, o Chicó e o seu companheiro, seu fiel escudeiro, João Grilo, estão nesse livro aqui. Eles são sujeitos muito pobres, eles são sujeitos, né, que vivem uma vida bastante difícil, mas isso não impede que eles sejam felizes. Tudo bem, o livro ele tem algumas questões ali de, né, momentos de tensão e tudo mais, mas acho que as histórias contadas, as piadas feitas, toda a graça que é apresentada, afinal é um alto, né, uma peça teatral, que o Ariano Suassuna, um sujeito que sempre foi muito engraçado, constrói, é sensacional. Então, a alegria desses personagens ao viver mesmo situações muito difíceis, para mim, representa a joy, né? Ou a alegria do filme Divertidamente, certo? Depois, obviamente, depois da alegria vem a tristeza, uma personagem tão mal compreendida, não é mesmo? Coitado, né? Eles sempre ficam tentando deixar a tristeza de lado, né? Sem entender que para existir a alegria é necessário existir a tristeza também, né? Todas aquelas emoções são essenciais, mas enfim. Para representar, lembrando, nós estamos apenas com livros de literatura brasileira, né? Então, para representar a tristeza na literatura brasileira, o título já vai dizer muito, né? Eu trouxe o livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? E olha, bota triste fim nisso, ô vida dura, ô vida difícil desse moço. Na verdade, tristeza dava para pegar muita coisa, né, na literatura brasileira. Vidas Secas, o 15 da Raquel de Queiroz, nossa senhora, dava pra gente fazer uma lista gigantesca aqui só de livros extremamente tristes, né? Mas, obviamente, aqui tinha que escolher um. Eu escolhi um que já tinha tristeza no nome. Nesse livro a gente vai acompanhar o Policarpo Quaresma na sua tentativa, né, como um nacionalista, ufanista, sua tentativa de estabelecer uma visão mais patriótica do Brasil. Chega um certo momento que ele até quer colocar o tupi como língua oficial do Brasil e não o português. Um visionário, talvez? Quem sabe? Lima Barreto é quem escreve esse livro e é uma ótima indicação também de leitura. Essa daqui é uma edição da Antofágica maravilhosa. Beleza, depois a gente vai ter a raiva, né? Raiva é outro sentimento, outra emoção que aparece bastante em livros, né? Foi uma escolha difícil, mas aqui eu fiquei aqui entre colocar esse na raiva ou na inveja. Podia ter colocado nos dois, porque daria certo também. Mas ficou aqui na raiva. Eu coloquei Milton Ratum com Os Dois Irmãos, tá? Dois Irmãos, inclusive, já foi até adaptado para TV. É uma obra contemporânea, mas ainda assim muito famosa da literatura brasileira. Milton Ratum é um dos grandes escritores da contemporaneidade e nesse livro ele vai apresentar os gêmeos Yakub e Omar. E a relação entre esses gêmeos não é uma relação muito boa. Na verdade,
é uma relação que a gente pode dizer que existe muita raiva envolvida, muita amargura, né? Muita coisa envolvida e a raiva ela tá presente, principalmente por parte de um dos irmãos aqui, vai estar presente numa boa parte do livro, meio que como um sentimento, como eu falei, tem inveja, existe uma inveja aqui relacionada a um irmão e outro, mas a raiva eu acho que está mais relacionada. Tanto que tem uma relação dessa história com a história de Caim e Abel, né? Então, se a gente for pensar, acho que a raiva entra aqui como um dos fatores preponderantes, certo? Então, a raiva tá aqui. Depois a gente tem o medo, né? O medo é aquele personagem, né, que todo cauteloso, né? Só que se bem que o personagem que eu vou trazer agora não é tão cauteloso assim não, mas ele é medroso, né? Na verdade ele é tão medroso que ele chega a ser ingênuo, né? Olha só que engraçado, né? O medo normalmente gera cautela, mas esse personagem, ele é medroso e acaba sendo ingênuo. O personagem de qual eu estou falando é Quincas Borba, livro de Machado de Assis. Em Quincas Borba, por incrível que pareça, nós não vamos acompanhar a história de Quincas Borba, mas sim de um sujeito chamado Rubião, que vai receber uma herança muito grande de um sujeito chamado Quincas Borba. E aí o Rubião, então, depois, ele é um professor, ele era um sujeito meio pobre, professor, né, coitado. E depois de receber essa grande herança, ele mora numa cidadezinha pequena em Minas Gerais, ele vai sair dessa cidadezinha pequena e ele vai para a capital do Brasil na época, que era o Rio de Janeiro, né? Chegando, só que no caminho, antes de chegar lá no Rio de Janeiro, ele já conhece umas pessoas ali no trem e ele fala dessa herança, né? Ele fala dessa herança, dessa bolada que ele recebeu. E obviamente, então, que ele vai acabar sendo enganado o livro todo. Mas por que eu coloquei ele como medo? Porque ele é um personagem que tem medo de ficar sozinho, né? Olha só a história dele, presta atenção. Ele era noivo da irmã do Quincas Borba, por isso que eles eram próximos, e aí a irmã morreu, então ele se aproximou do Quincas Borba, né? Como um cuidador ali, porque o Quincas tava para morrer. E aí, quando o Quincas morreu, ele ficou com um cachorro que o Quincas pediu, né? Que seria a sua companhia, né? Que também chama Quincas Borba. Se você nunca ouviu falar dessa história, eu sei que vai parecer muito confuso, mas tá tudo bem, faz todo sentido. E ele vai com esse cachorro pro Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele tem, como eu falei, medo de ficar sozinho, de se sentir solitário. Então ele vai procurar nos amigos, amigos com muitas aspas aqui, essa companhia, né, para sanar esse medo que ele tem tão grande. Só que esses amigos, com muitas aspas de novo, eles querem apenas o dinheiro dele, né? Então ele vai o tempo todo ser enganado. Por isso que eu falei, é um medo que não é cauteloso, né? É um medo, na verdade, que leva à ingenuidade. E tá aqui nesse livro Quincas Borba. Beleza? Aí, essa daqui eu também fiquei pensando bastante, mas tem umas opções boas, mas acho que a melhor é essa daqui. Agora vamos falar da nojinho, né? O nojo, a emoção de nojo. Eu escolhi o livro Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é um escritor do simbolismo, algumas pessoas colocam simbolismo, outras pessoas colocam pré-modernismo, tá tudo bem, tá? Do pré-modernismo ou do simbolismo brasileiro, e ele apresenta uma obra que nós chamamos de escatológica, né? Então, ele fala muito sobre decomposição, ele fala muito sobre vermes, ele fala muito sobre, enfim, coisas mortas, né? Carcaças, bem estilo Baudelaire, para quem conhece. Enfim, e o Augusto dos Anjos, em um dos poemas, né, um dos meus poemas preferidos, inclusive, que é o Versos Íntimos, ele dá uma dica para o leitor, né? Ele fala, pega essa mão vil que te afaga e apedreja ela, né? Então ele fala, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Ele tá falando basicamente para você ir lá e dar um guspão na boca que tá te beijando, porque em algum momento essa boca vai fazer isso. Então você se antecipe e dê um guspão na boca que tá te beijando agora, né? Olha só o pensamento do cara. Mas, obviamente, aqui eu tô me referindo ao nojo, né? Imagina você dar um guspão na boca de alguém. É meio nojento, mas enfim. Então, ó, nojinho tá aqui. Beleza. Aí depois a gente tem a ansiedade. A ansiedade é uma, né, tão complexa. A personagem que aparece já tomou conta do segundo filme, né? E eu quis colocar a ansiedade no livro chamado O Seminarista, de Bernardo Guimarães. Por quê? O Seminarista, a gente já conhece a história de Eugênio, que se apaixona pela Margarida, mas o Eugênio ele tem um futuro, ele tem um destino marcado já para a vida dele, que é o destino dele se tornar padre.
E ele vai, inclusive, pro seminário, a mando da família, né? A família obriga ele a ir pra lá mesmo, ele não querendo. E lá no seminário, em um determinado momento da história, ele acaba recebendo a notícia de que a Margarida se casou. Só que era fake news, gente. Só que era migué pra ele continuar no seminário. Só que ele, tão ansioso, a juventude, né, tão ansioso, ele acha que é verdade e ele já fica pé da vida com a Margarida e ele resolve terminar o seminário na força do ódio, se tornando padre e, consequentemente, talvez, não vou dar spoilers, impedindo o amor dos dois, né? E a Margarida não tinha se casado. Então ele faz tudo por causa dessa ansiedade maluca que ele tinha, né? Desse desespero maluco que ele tinha, por causa, obviamente, de bobeira, né? Então é um protagonista que se ferra também por causa da ansiedade. E aí a gente tem a vergonha toda, né, vergonhada lá, representada. Na verdade, talvez aqui muitas pessoas vão discordar de mim, mas eu vou manter o meu posicionamento. Para a vergonha, eu escolhi o livro Clara dos Anjos, de Lima Barreto. E aí você vai falar, professor, eu já li esse livro e não tem nada de vergonha. Na verdade, ele é muito sem vergonha. Mas, eu tenho meu ponto aqui. A Clara, que é uma personagem extremamente ingênua também, só que daí aqui a ingenuidade vai estar relacionada também a essa vergonha, que é o quê? Por ela ser ingênua, ela obviamente foi por causa da família dela, né? A Clara é uma moça de 17 anos que mora no subúrbio carioca, e ela vai ser enganada pelo Cassie Jones, que é um malandro, né? Um conquistador barato ali que vai acabar enganando ela, pra ficar com ela. O que acontece? Se a Clara ela não tivesse vergonha de ir conversar com alguém, falar, tô afim do Cassie, tô gostando do Cassie. Se ela não tivesse vergonha de falar sobre esses assuntos, sobre sexualidade e tudo mais, com alguém, seja da família dela, seja fora, alguém para dar um toque ali para ela, talvez o destino dela nesse livro fosse diferente. Então, a vergonha, obviamente associada à ingenuidade, é um fator importante para esse livro aqui. Beleza? Depois a gente tem a inveja. A inveja é outro bastante, que eu pensei bastante também, mas daí eu fui lá, eu lembro que eu falei, né, dava pra ter colocado 2 irmãos aqui, mas não vamos repetir, eu fui lá e coloquei Senhora do José de Alencar. Por que Senhora do José de Alencar? Porque nesse livro aqui a gente tem a história de uma moça, que é a Aurélia, que acaba, tem um namoradinho lá, só que esse namoradinho ele é muito interesseiro. E aí aparece uma outra moça, com um dote maior pro casamento. Quer dizer o quê? Se ele casasse com essa outra moça, ele ia receber mais dinheiro, porque tinha esse rolê, né, século XIX e tal, tinha esse rolê de dote do casamento, né? Você recebe uma quantia ali para se casar com uma pessoa. E ele foi e largou a Aurélia e né, foi lá e ficou com essa outra moça. Isso que vai ser o mote, né? Isso que vai ser o ponto de entrada do livro aqui para as coisas que vão acontecer. Mas então percebam, né? É uma inveja. O outro tem mais dinheiro do que eu, então eu quero ter esse dinheiro, eu quero alcançar esse dinheiro. Por causa disso, eu vou lá, vou ficar com ela. Né? Então entra a questão da inveja aqui, a avareza e tudo mais. Certo? Beleza, depois a gente tem o tédio. O tédio é uma meio complicada, né? Porque se é tédio já não dá muita vontade de escrever, né? Mas a gente tem exemplos. Eu escolhi Lira dos 20 Anos, do Álvares de Azevedo, tá? Lira dos 20 Anos apresenta são poemas do Álvares de Azevedo, e o Álvares de Azevedo ele faz parte da geração chamada de Mal do Século, que era um bando de estudante em São Paulo que não tinha muito o que fazer, vamos pensar por isso, o tédio, né? Tem vários poemas que ele vai tratar da questão do tédio. Eles não tinham muito o que fazer, só tinha a universidade. São Paulo era uma cidadezinha pequena na época, né? Década de 50, 40 do século XIX. E eles acabam, então, montando clubes de leitura, associações acadêmicas, grêmios. Eles vão fazer todo o clubinho deles ali e vão fazer umas reuniões um tanto quanto diferenciadas, tá? Não vou falar nada aqui, porque isso é assunto para outro vídeo, mas é assim que surge a famosa sociedade epicureia, né? São uns jovens aí que gostavam de viver la vida louca, se é que vocês me entendem. Então, é uma galera motivada pelo tédio aqui, né? Por não tem nada pra fazer, não tem nada de legal pra fazer, vamos buscar coisa pra fazer. Vamos fazer festinha no cemitério, né? Vamos fazer piquenique à meia-noite no cemitério. Enfim, eles faziam esses tipos de coisas. Álvares de Azevedo é um desses caras, certo?
E por fim, né, menção honrosa, porque ela só aparece um pouquinho no filme, mas ela vai aparecer aqui também, é a nostalgia. E para falar de nostalgia, talvez algumas pessoas discordem também um pouquinho da minha escolha, mas ainda assim, eu coloquei Chove Sobre Minha Infância, do Miguel Sanches Neto. Por que nostalgia nesse livro? O nome já tá falando muito, né? Chove Sobre Minha Infância. Ao longo do livro a gente percebe, então, é o autor, barra narrador, são os mesmos aqui, porque é um exemplo de autoficção, ele falando sobre a vida dele. E o autor barra narrador, ele vai relembrar da infância dele, como está sendo falado aqui, e ele vai revisitar essa infância. Então, esse processo de revisitar já tem caracterizado a nostalgia, só que a nostalgia é o quê? Gostar. Ele não gosta de tudo da infância dele, não, mas ele lembra com muito carinho do pai dele, ele lembra com muito carinho de vários momentos, até se você já leu esse livro aqui, de um porco... Não, tô brincando. Não vou falar nada não, deixa pra lá. Mas enfim, ele vai lembrar de vários momentos que são bons e no final, inclusive, ele vai ter uma visão bastante nostálgica com relação a esse passado, né? Como esse passado ajudou ele a ser o indivíduo que ele é e tudo mais. Então, eu coloquei esse livro aqui como nostalgia. Certo, pessoas? Foi isso. Então, 10 livros, 10, um para cada emoção de Divertidamente 2. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado do filme. E se você quer ver alguma coisa a mais sobre esses livros que eu falei aqui, ou se você trocaria algum deles por outro, coloca aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em discutir com você sobre isso. Tchau, tchau.